Bom dia, amados. Vamos começar então o nosso culto hoje à noite, hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã com a palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, aqui na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer pelas Tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu cuidado diário e por esse final de semana, por este domingo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a adorarmos o Senhor em alegria, em disposição no nosso coração, com corações quebrantados, com corações realmente voltados à presença do Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, nos ajude, ó Pai, a dar o nosso melhor a Ti e que o Senhor seja honrado e magnificado sobre todas as coisas dessa manhã e sempre em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Nesse momento, vamos fazer uma leitura bíblica. Aqueles que puderem, vamos ficar em pé dessa vez. Vamos ler em Isaías capítulo 30, Isaías 30, versículos de 15 a 18. Isaías 30, de 15 a 18. Vai ser uma leitura sucessiva. Eu lerei o primeiro versículo, depois os irmãos em sequência, tá bom? Isaías 30, de 15 a 18. Isaías 30, de 15 a 18. Diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Antes dizei, não sobre os cavalos, ou fugiremos, portanto, fugireis, e sobre os cavalos ligeiros, cavalgaremos, sim, ligeiros serão vossos perseguidores. E o homens fugirão pela ameaça de atenção, pela ameaça de si, todos vós fugireis, até que sejais deixados como massa, simplesmente e como estandarte como presos. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de nós, se detém para se compadecer de nós, porque o Senhor Deus de justiça reviverá todos os que nele esperam. Amém? O profeta Isaías estava profetizando contra o povo de Israel aqui, sobre o serviço a eles, o serviço a Deus, e no final ele diz: olha, mas o Senhor é grande em misericórdia, né? Então Ele tem misericórdia, e bem-aventurados são aqueles que nele esperam. Então, dessa maneira, irmãos, vamos cantar o cântico Deus Poderoso. Ainda aqueles que puderem permanecer em pé, vamos continuar. Deus Poderoso. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance tua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas
Podem sentar? Tudo é possível ao que crê. Vamos falar o versículo do mês? Algum irmão já decorou o versículo? Ninguém se aventura a falar hoje pela manhã? Não? Então tá bom. Então hoje à noite, Tarton vai ser o dirigente, vai perguntar novamente. Hoje à noite eu comprometo que eu vou falar. Então eu quero que mais alguém fale, não só eu, tá bom? Então vamos ler todos juntos? Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Eu já estou falando quase sem ler nada, então eu quero que os irmãos façam isso também, tá bom? Ainda nesse mesmo espírito, vamos cantar o hino de número 13 do Voz de Melodia, Louvamos-te. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Vamos cantar também o hino de número 32, Eu te amo, ó Deus. Vamos cantar ela 2 vezes, tá? Eu te amo, ó Deus, e te adorarei com minha voz, ó meu Deus e Rei, entoarei o meu louvor que
essa manhã está uma manhã gostosa, né? Começou a chover agora novamente, então esses dias tem amenizado muito o calor, Deus tem nos abençoado. Irmãos, alguns avisos. Hoje à noite, nosso culto de adoração às 19h30, nós temos participado, tem sido uma bênção muito grande, as mensagens do pastor falando sobre o Espírito Santo e como ele trabalha em torno da oração, então que Deus tem falado aos nossos corações. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, tem a aula de música, então aqueles alunos que estão participando não faltem, tá bom? Na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, então é importante nós participarmos, lembrando, eu gosto sempre de lembrar, uma igreja forte é uma igreja que ora, né? Ora em casa e ora também juntos na igreja, tá bom? Sábado nós temos então a reunião de adolescentes às 17 horas e às 19 ou 19h30, ou esse mesmo tempo? Não sabe. Tá bom. Hoje à noite, às 19 mesmo, né? Será o Confra. Hoje à noite a gente coloca todas as informações a respeito do Confra na próxima semana, tá bom? E logo após a EBD hoje, né, temos a Assembleia Administrativa, então os irmãos que forem membros não saiam, é coisa rápida, só alguns tratamentos que a gente precisa fazer só por questão de por questões organizacionais, tá bom? Uma outra coisa, irmãos, eu esqueci de colocar aí, mas eu coloquei no domingo passado. Nós estamos nos preparando, já falei com o pastor, nós estamos nos preparando para a cantata de Natal, tá bom? E eu falei no domingo passado e ninguém veio falar comigo, então eu vou começar, eu sempre falo isso para os jovens, ó, até o momento que eu deixo bem livre, eu deixo livre, aí depois quando eu começo a intimar, aí não tem volta, então eu prefiro deixar livre, né? Deixar bem disposto a quem quiser participar, tá bom? Então a cantata de Natal nós faremos esse ano com os jovens e adultos, tá? Com as crianças será diferente, né? Será com a Esther e com a Raquel, mas com jovens e adultos será comigo. Então os irmãos que quiserem participar, por favor, finalizou o culto, ou antes da Assembleia, então nesse intervalo que nós vamos ter de 10 minutos, vem falar comigo já para eu anotar o seu nome, para a gente poder já começar a passar o material. Nós temos pouco tempo, mas é o suficiente para a gente conseguir fazer a nossa apresentação de Natal, tá bom? Então, nesse mesmo espírito, irmãos, vamos ter nesse momento o nosso tempo de dízimos e ofertas, e temos utilizado o texto de Gênesis 14, 19 e 20. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqueles que quiserem fazer a sua oferta ou seu dízimo no gasofilácio tem aqui, caso não, tem o Pix lá atrás no QR Code, tá bom? Enquanto isso, vamos cantar o hino de número 168 do Cantor Cristão. Logo após, vou pedir para o irmão Paulo fazer uma oração agradecendo os dízimos e ofertas. Aqueles que puderem ficar em pé, vamos ficar em pé. Chuvas de Bênçãos 168. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Todas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra.
bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, todas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Amém? Olha, eu nunca vi uma resposta de oração tão rápida, né? Chuvas de bênção nós teremos, né? Então Deus abençoe. Não fala? Amém, amados. Podeis sentar. Nesse momento, então, vou convidar o pastor que nos trará, então, a mensagem do Senhor essa manhã. Boa noite. Tá dando para me ouvir aí atrás? Bom dia. Não, tá. Tem que aumentar lá, pastor. Não tá dando para ouvir, não. Será que tá ligado aqui? Bom dia. Bom dia. Bom. Agora tá certo? Então tá bom. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando, irmãos, a prática do silêncio e da solidão para alcançar uma vida piedosa. Lembra que o nosso versículo-chave é Jeremias 3, 25 a 28. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Portanto, esse jugo Deus pôs sobre eles. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, por esses momentos que vamos passar na Tua presença, estudando um pouco mais da Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade. Estamos aqui para estudá-la aqui neste culto, que o Senhor possa agora falar conosco e possamos estar sendo agraciados com as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Lembra quando nós demos a definição de silêncio? Nesse caso da disciplina espiritual, ela é uma abstenção voluntária e temporária para falar com Deus, para ficar só na presença de Deus. Então é diferente daquilo que nós estudamos estudamos à noite, certo? Acho que 2 cultos atrás. É um pouco diferente, porque naquela ocasião nós vimos que diante das tribulações que nós passamos, diante das circunstâncias que nós passamos, nós chegamos diante de Deus e às vezes ficamos sem palavras, não sabemos o que dizer. E aí nós vamos diante de Deus sem palavras, porque aí o que nós vamos estar expressando é gemidos. E o Espírito de Deus pega esses gemidos e traz para Deus e faz com que intercedendo por nós. Então aqui, neste caso da disciplina espiritual, é algo voluntário, certo? Que eu vou estar na presença de Deus. Então é como aquele homem que propôs no coração de não falar com ninguém enquanto não falasse com Deus, certo? Então isso é algo importante. Meu tempo com Deus, meu tempo a sós com Deus. E
Então isso é muito importante que nós possamos entender. Então nós vemos então que a definição então é essa. Então lembra, um tempo que eu vou tirar voluntariamente e temporariamente para falar com Deus, certo? Ou para falar não, para ouvir Deus e para estar na presença de Deus. Nesse momento eu não vou estar falando, eu vou estar lendo, ouvindo a voz de Deus, e eu vou estar realmente mostrando, usando o silêncio para ler, para escrever. Então seria diante de Deus. Então eu vou me calar totalmente para o mundo e não vou ouvir mais também as coisas do mundo. Quer dizer, eu vou tentar tirar toda a minha mente das coisas aqui. Então isso aqui é muito importante, que eu desenvolva essa experiência diante do Senhor Deus. Em Jó, irmãos, capítulo 2, Jó fala assim, ali é falado o seguinte, 12, versículo 13. Levantando eles os olhos ao longe, eles viram toda a situação, toda a desgraça em que tinha caído Jó. Então aqueles amigos de Jó ficaram em silêncio durante 7 dias. Quando eles ficaram em silêncio 7 dias, o seu silêncio foi mais confortador, o seu silêncio foi muito mais reconfortante, porque estava ali, seus amigos, eles não tinham encontrado palavras, então não falaram nada. O problema foi quando eles começaram a falar. Então eles começaram a falar e começaram a pensar nas suas teorias, da sua teologia que eles tinham daquela forma, porque eles acreditavam que se um homem que encontrasse naquela situação é porque era consequência de pecado, porque estava naquela situação, porque estava pagando pelos seus pecados, e que realmente, e Jó não admitia, e Jó estava ali, estava tentando acusar. Aí quando Jó começou a falar, Jó se defendeu, disse: não, eu estou limpo diante de Deus, não é assim. Então é claro que nós todos compreendemos Jó, mesmo que ele não tinha todas as escrituras naquele tempo, mas ele já tinha uma boa teologia, certo? Não é que ele não admitia que era pecador, mas sempre que ele cometia o pecado, ele sabia o que fazer para resolver o problema do pecado. Então na mente dele não tinha nenhum pecado que ele não tinha ido e confessado e oferecido sacrifícios a Deus por aqueles pecados. Então eles não compreenderam que a sua situação, aquilo que ele às vezes falava, que ele queria pleitear na presença de Deus, ele queria realmente que tivesse algum lugar para ele poder realmente conversar com Deus, para poder falar da sua causa diante de Deus. E depois ele tem essa oportunidade de falar com Deus. Mas quando ele teve a oportunidade de falar com Deus, o que ele fez? Boto a minha mão na boca. Eu falei, não vou falar mais. Porque quando Deus se revela a ele reconhece também os seus pecados, certo? Não aqueles pecados que os seus amigos estavam acusando ele, mas ele reconhece que realmente não deveria ter falado do jeito que falou. Mas assim, não vou, o Senhor é justo, o Senhor já falou tudo, então eu boto a minha mão na boca. Uma vez falei e não vou falar mais. Então isso aqui é muito importante, que há momentos então que a gente vai ficar em silêncio, porque às vezes temos necessidade de falar, mesmo somente de ouvir. E ali ele ouviu de Deus, Então nós temos ali Deus falando com ele, várias coisas Deus falou com ele, está registrado ali, né, no livro de Jó, e isso assim realmente fez com que ele compreendesse o objetivo de Deus. Então ali ele conseguiu compreender o objetivo de Deus, por que Deus tinha permitido, por que Deus tinha feito tudo aquilo. E lembre-se, os seus amigos achavam que era punição, por causa de que ele era uma pessoa pecadora, iníqua, etc. e tal. Deus não. Deus, quando ele estava ali conversando com o inimigo de Deus, com Satanás, ele falou assim: você viu meu servo Jó, que ele é fiel, justo,
E ele falou assim: olha, tira tudo que ele tem para ver se ele continua justo. Deus tirou tudo que tem e ele continuou justo diante do Senhor. E olha, quando fala tirou tudo que tem, incluía os filhos dele. Quer dizer, não é só bens materiais, os filhos dele também morreu, porque ele ficou sem nada, certo? E ele faz aquela frase: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. Ele achou que seria já o seu fim. Mas Satanás não se deu por vencido e falou assim: olha, tá certo, ele não blasfemou, mas toca na saúde dele, toca nele para ver se ele não vai blasfemar. Tudo que o homem tem, ele dará para a sua saúde, né? Então Deus permitiu que aí viesse chaga sobre ele, doença sobre ele, da cabeça até os pés, não havia parte sã nele. E se você vai ler os livros de Jó, você vai ver também que ali havia até tormento, ele atormentava ele de noite para que ele não dormisse, etc e tal. Então ali foi algo terrível que aconteceu com ele. Mas ele mesmo assim não blasfemou contra Deus. Então, a sua própria mulher chegou para ele e falou assim: olha, porque está aí, blasfema contra Deus e morre. Você fala como uma doida, você não conhece Deus, você não sabe o que está dizendo, certo? Então, mas ali o propósito de Deus era maior do que a compreensão de Jó. Então o propósito de Deus nas nossas vidas é muito maior do que às vezes nós podemos compreender. Por isso a importância de estarmos na presença de Deus. Nós realmente muitas vezes recusamos de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, de falar com Deus, né? ou de ouvir Deus, porque realmente nós estamos dispersos com alguma coisa. Às vezes as pessoas estão tão dispersas, tão longe de Deus, que realmente não param para ouvir a voz de Deus, porque as pessoas realmente não querem ouvir a voz de Deus, eles não querem ver o que Deus tem para falar com você, que a sua própria vontade é tão grande que Ele não quer ceder a sua vontade ao Senhor. Por isso que uma das condições para a salvação é que você se humilhe diante de Deus. Ou seja, o homem geralmente fala assim: bom, se desse ao homem a opção, fala assim, ó, se você fizer todos os dias 5 orações, ler 10 capítulos por dia, aí você vai ser salvo. Os homens estariam dispostos a fazer alguma coisa, porque eles acham que tem que fazer alguma coisa, mas essas coisas não é o que vai pagar os preços para o pagamento dos nossos pecados. Foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu não tenho que fazer nada, e eu não posso fazer nada. Eu não tenho habilidade para fazer nada. Todas as minhas obras são como trapo de imundícia. A palavra de Deus fala isso. Todas as minhas obras não podem sequer fazer qualquer coisa, mas o pagamento já foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, se Ele pagou o preço, está totalmente pago. O que o pecador tem que fazer é simplesmente se humilhar diante de Deus, reconhecer que é pecador e que realmente, se ele continua do jeito que está, em rebelião contra Deus, afrontando Deus com a sua rebelião, ele vai ser punido diante de Deus, ele vai ser punido, mas Deus está oferecendo uma oportunidade, que é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. O que ele tem que fazer é só crer no Senhor Jesus Cristo, confiar nele e depois confessar, a palavra de Deus, confessar com a boca que ele creu, confessar com a boca que ele crê e continuar isso durante toda a vida. Não é que uma pessoa faz uma decisão, então eu vou receber Jesus hoje, tal, depois eu vou receber Jesus, ele me dá salvação, tal, eu vou continuar a fazer o que eu quero. Não, você vai receber Cristo como seu Salvador, como seu Senhor e seu Deus. Seu Senhor está no mesmo sentido ali daquele tempo da escravidão, certo? Para você entender o que significa Senhor, certo? O seu Senhor, quer dizer, você vai se tornar, você se coloca a Ele como seu servo. Estou pronto para fazer o que o Senhor quer. Estou aqui para servi-lo. Estou aqui para fazer tudo o que o Senhor quiser. Tu és o meu Senhor, certo?
Ele não é, se for assim, só o Salvador, que era coisa boa, né? Que era ser Salvador, mas Ele como meu Senhor, né? Inclusive tem pessoas, eu tenho grupos de pessoas que até fazem até apelo, você já recebeu Jesus como seu Salvador, agora você tem que recebê-lo como Senhor. Eu não creio assim. Eu creio que quando a pessoa recebe como seu Salvador, já recebe Cristo, né? Recebe Cristo como seu Salvador, Senhor, Deus e tudo que aquilo que é o Senhor Jesus Cristo, tudo que é Deus. Então Deus não se dá pela metade. Você não recebe pela metade, você recebe Ele inteiro. É Ele, é Cristo ou não é nada, certo? Então não é um atributo de Deus, alguma coisa relacionada a Deus que você recebe. É tudo de Deus ou nada, certo? Ou você tem tudo de Deus, ou você ainda não tem nada. Então isso aqui é importante. Você está disposto, você já entregou Ele, a sua vida, para Ele como seu Salvador, como seu Senhor, certo? Então, talvez esse é o momento, talvez, de você fazer. Talvez você, lá no seu coração, você se entregar a sua vida a Cristo. Talvez lá na solidão do seu quarto, talvez, você, Senhor, solta meu coração. Eu sei que eu estou com o meu coração endurecido, mas se há uma verdade naquilo que o pastor falou, revela-se a mim. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir o Senhor, quero que o Senhor me fale no meu coração. E para que eu tenha o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, Salvador, meu Rei, meu Deus, e assim por diante. Muito bem, então isso é muito importante. Então nós vimos algumas coisas nesse sentido. É importante então que você tenha Cristo como seu Salvador. Quais as razões bíblicas então para eu passar tempo a sós com Deus e também ouvir a voz de Deus? Está pronto para ouvi-lo? Então temos algumas razões. Em primeiro lugar, para seguir o exemplo de Jesus. Bom, veja bem, estava cheio do Espírito Santo. Mateus 4:1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir de quê? O que está seguindo essa sequência? O que aconteceu antes disso? Ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele e ele realmente, ali começa realmente o seu ministério, começa a sua vida. Por que da necessidade de ele ter recebido o Espírito Santo, uma vez que ele era o Filho de Deus? Porque ele era o Filho de Deus, ele poderia fazer. Não, ele estava aqui como homem. Ele fez todas as coisas no poder do Espírito Santo de Deus. Tudo que ele fez no poder do Espírito Santo. Ele tinha o poder? Tinha. Ele era onisciente? Sim. Ele era, mas aqui ele se submeteu a estar aqui e realmente submeteu a estar entre nós com os homens. Então, esse relato está falando então, e aí Jesus, o que ele faz? Ele vai para o deserto e vai fazer um prolongado jejum. Ele e Deus somente. Não tinha outras pessoas para ele dialogar. Não tinha ninguém para dialogar. Vocês viram como é difícil às vezes passarmos por causa dos nossos pecados, por causa das coisas que acontecem, principalmente se você põe o celular ali, do lado, aí você vai, quando você vai fazer isso, passar o tempo com Deus, seu celular tem que ficar longe. Mas você precisa pesquisar uma coisa. Não pesquise, não vai pesquisar nada, depois você anota lá as suas dúvidas. Sabe por quê? Que lá pode servir de distração, certo? Esse tempo é você passar sós. Quando fala sós, é sós com Deus, você e Deus. Você não pode ter nenhuma distração. Então, o seu celular tem que ficar longe mesmo. Então, isso é muito importante, que a gente realmente tenha esse propósito, porque nada pode servir de distração, certo? É eu e Deus só. E o Senhor Jesus Cristo fez isso. Então ele saiu para o deserto, certo? E ali ficou 40 dias. E ali ele teve lutas, né?
Ele teve lutas com Deus. Ali realmente ele estava conversando com Deus, a comunhão com Deus. Porque logo depois de ter saído dali, ele foi ter uma grande batalha, que foi tentado pelo diabo, certo? Então, nós temos todos os dias uma batalha a ser travada. Cada dia, a palavra de Deus diz que é um dia mau, certo? Eu tenho uma batalha a ser travada. Então, como diz o salmista, antes do sol se aparecer, eu antecipo as vigílias noturnas. Ou seja, eu antecipo o sol nascer para buscar a palavra de Deus, porque eu quero buscar a palavra de Deus antes que comece aquele dia, antes que comece a luta daquele dia. Então cada dia é uma batalha, então eu preciso estar preparado para aquele dia, e para que aquele dia esteja bem fortalecido, bem forte, para que eu possa viver naquele dia e fazer a vontade de Deus naquele dia. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que nós, às vezes, acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é alguma coisa relacionada ao mundo. Às vezes eu pego meu celular e já vou fazer alguma coisa. Não, eu tenho que fazer esse propósito. Antecipo a vigília noturna para buscar a Deus, para estar a sós com Deus, para estar realmente buscando o Senhor, estar em silêncio realmente em relação às coisas deste mundo. Diz aqui que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, ali começou o seu ministério, começou a sua fama, no sentido de que ele começou a fazer milagres, começou a mostrar, porque ele tinha que se revelar como filho de Deus. E para ele se revelar como filho de Deus, e as pessoas pudessem crer que era filho de Deus, era necessário que ele fizesse milagres. Então, que ele fizesse muitos milagres, e isso aconteceu. E aí, quando a pessoa faz um milagre, quando Deus usa ele para fazer milagre, a fama dele cresce, ele começa a desenvolver cada vez mais diante do Senhor. E a palavra de Deus fala assim, o Senhor Jesus Cristo desenvolveu, ele cresceu, certo? Como homem, ele desenvolveu sim, certo? Que ele, como Deus, não tinha que desenvolver nada, ele já está lá no topo, Deus não precisa crescer em nada, certo? Mas Jesus, como filho do homem, ele precisava estar crescendo, então ele precisava estar na presença de Deus. O exemplo maior de estar na presença de Deus é o Senhor Jesus Cristo, certo? Ele sempre procurava estar. E olha, quando começa o seu ministério, você vai ver quanto tempo que ele gastava na presença de Deus. Quando você lê os evangelhos, procure saber quanto tempo ele gasta na presença de Deus, certo? Então, quanto tempo que ele gasta na presença de Deus? É muito tempo, mais do que todos os outros que a gente vê nas Escrituras, porque ele como homem, ele precisou crescer e ele queria estar naquela comunhão com Deus. Então ele é o exemplo de oração, ele é o exemplo de estar com Deus. Em Mateus 14 fala assim, então vieram os seus discípulos, então Jesus planejou colocar em prática o tempo para estar a sós com Deus. Então, outra referência então é Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Então, Mateus 14, 23. Então, estava ele só. Então, nas horas que ele tinha, que ele iria realmente enfrentar dificuldades, né? Quando ele ia enfrentar a cruz, ele também ficou a sós com Deus.
Então ele colocou em prática sempre essa disciplina de estar a sós com Deus. O 22 fala o seguinte, 14 ainda. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Então ele era uma pessoa muito ocupada, ele tinha multidões. Pois aos discípulos, vocês vão agora, eu vou ficar aqui e eu vou despedir as multidões. Jesus então convence os discípulos a embarcar, e no versículo 23 ele diz que ele fez isso a fim de orar sozinho. Ele queria estar sozinho, certo? Queria estar a sós com Deus. Então isso é muito importante. Para estar a sós com Deus era muito difícil, porque ele curou as multidões. Aí cada um tinha um problema ali, cada um queria resolver. Então ele cura todo mundo e fala assim, agora vocês vão embora, porque o meu tempo com Deus é super importante. Ele não falou isso, né? Ele mandou a multidão embora, porque seu tempo com Deus era precioso. Então Jesus estava sempre a sós com seu Pai. Olha, nem o cansaço tirou dele esse objetivo. Nada tirou dele esse objetivo. Então, meus irmãos, eu sei que às vezes nós estamos muito cansados. Estamos muito cansados. Aí eu pergunto, se você está cansado, se você está realmente muito cansado, aí vem aquela fraqueza da carne que a gente quer dormir, né? Os discípulos estavam desse jeito, né? Jesus falou assim, olha, ora aqui para mim, mas eu vou ali ficar sozinho com Deus. Mas vocês aqui vigia para mim. Só que eles não puderam vigiar. Eles logo dormiram, porque a fraqueza da carne os tomou, certo? Jesus conseguiu vencer isso. E quanto mais próximo de Deus, mais eu vou vencer essas fraquezas da carne. Eu preciso estar só sempre com Deus para que eu possa vencer essas fraquezas. Então a pergunta que devemos fazer é: temos isso como a meta essencial da nossa vida? Se não, está na hora de planejar e colocar em prática. Então isso é muito importante. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui na Tua presença. De novo te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Acho que vai ter outro hino, né? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé novamente. O cântico do mês, período da manhã. A majestade do Altíssimo. Quem chegará diante do Senhor? Como adorará o pecador? Que atitude, crença e afeição honram ao Senhor da criação. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, de Rei de toda a terra, em seu santo trono, rege as nações. Eis a majestade do Altíssimo, celebrai a Deus no alto e sublime trono celestial. Reina Deus em glória e esplendor. Clama nos céus
angelical. Santo, santo, santo é o Senhor. Salmodiai com arte e harmonia ao grande Rei de toda a terra. Entoai louvores, toda a terra e céus. Eis a majestade do Altíssimo. Celebrai a Deus. Amém? Nós teremos então 10 minutos e logo após então a divisão das salas. Amém, aleluia, amém.